Olá, meu nome é Ana e esse é o canal da Bibicave. E essa é a quinta parte das nossas videoaulas sobre citações e referências. Nessa parte iremos falar sobre tipos de documentos e seus modelos de referências. Nos livros você vai iniciar a referência pelo autor ou autores, lembrando daquela regra de apresentação dos nomes dos autores, o último sobrenome em letras maiúsculas, vírgula, as iniciais ou os primeiros nomes do autor. Se houver mais de um autor, ponto e vírgula separando cada autor. O título em destaque, a gente vai reparar que em cada tipo de referência vai ter um destaque em uma parte. Sempre vai ser indicado pelo título do documento principal. Um livro, o documento principal é o próprio livro, portanto, o título do livro vai em destaque. Vamos ver em outros casos como é que fica. O subtítulo, se houver, você coloca. A edição, só coloque a partir da segunda, se for primeira, não precisa. A cidade de publicação, o nome da editora e o ano. No caso de um capítulo de livro, vamos ter algumas modificações. O capítulo é uma parte do todo, é uma parte dentro do livro. Vamos iniciar com os autores do capítulo, não os autores do livro. Às vezes é o mesmo, mas nem sempre. Título do capítulo sem destaque, porque o capítulo não é o título principal. O título principal da obra é o título do livro. Depois do título do capítulo, ponto, autores do livro, que podem ser diferentes, e aí sim, título do livro em destaque com subtítulo se houver. A edição, do mesmo jeito que no caso da referência de livro como um todo, só a partir da segunda, a cidade da editora, a editora, o ano de publicação e as páginas do capítulo, a primeira e a última página do capítulo, como tem no exemplo aí abaixo. No caso de trabalhos acadêmicos, a gente começa pelos nomes dos autores. Normalmente, trabalho acadêmico só vai ter um autor. É o caso de TCCs, teses, dissertações. Primeiro autor, ponto, o título do trabalho. O título, nesse caso, do trabalho vai estar em destaque, porque o próprio trabalho é a obra principal. 2 pontos, o subtítulo, se houver. O ano, esse primeiro ano é o ano de entrega do trabalho. A gente pode ver que às vezes varia. Às vezes você defende no ano e só entrega no ano seguinte. Esse primeiro aí é o ano que está na capa, que é o ano que o trabalho foi entregue. Total de páginas, tipo do trabalho, se é uma tese, se é uma TCC, se é uma dissertação, se monografia, isso vai estar descrito lá na folha de rosto. Depois, entre parênteses, o nível do curso, se é uma graduação, uma especialização, mestrado ou doutorado. Depois, fecha parênteses, traço o nome da instituição onde ele foi defendido, a universidade, instituto, a cidade de defesa, que é a cidade onde está localizada a universidade. Depois, no final, o ano. Esse último ano é o ano da defesa, é o ano que aparece lá na folha de aprovação do trabalho. No caso de artigo de periódico, ele é uma parte do todo. A revista é o todo, no caso o periódico é o todo. O artigo está dentro dela. Então, bora lá. Primeiro, o autor ou autores do artigo, o título, 2 pontos, subtítulo se houver, sem destaque. Depois, ponto, e aí sim, o título da revista em destaque, vírgula, a cidade de publicação da revista. Muita gente esquece, mas a cidade é um elemento obrigatório, sim, e ela tem que estar, porque existem algumas revistas que têm o mesmo nome e o que diferencia é a cidade. Um pouco mais na frente, nessas aulas, a gente vai falar como encontrar as cidades de publicação. O volume, o número e a página do artigo, página inicial e final do artigo, e no final, o ano de publicação. Artigo de congresso é diferente do artigo de periódico, porque ele é publicado nos anais, que é aquele livro com o conteúdo todo que foi apresentado no congresso, todos os trabalhos que foram apresentados no congresso. Ele lembra um pouco o capítulo de livro, mas é um pouco diferente, porque os anais é um outro tipo de publicação. Vou mostrar como é que fica. Você coloca primeiro os autores do artigo, ponto, o título do artigo e subtítulo, se houver, sem destaque. Logo depois você vai colocar e depois o nome do congresso completo em letras maiúsculas. Não é a sigla, é o nome completo. Vírgula, o número da edição, normalmente é aquele número em romano que vem primeiro congresso de educação, por exemplo. Então, o número aí, o N, vai ser o número normal, não em romano, você vai converter. Depois você vai ter o ano de realização do evento e a cidade onde ele foi realizado. Logo depois, a palavra anais em destaque, colchetes com 3 pontos. Logo depois, a cidade onde foi publicado os anais. Normalmente é a mesma de realização do evento. 2 pontos, a editora que publicou os anais,
que mais uma vez, normalmente é a mesma organização que realizou o evento, mas é importante verificar no site desse congresso se foi organizado por uma associação, se foi uma universidade, quem foi que publicou esses anais. E depois o ano de publicação dos anais, que hoje em dia é o mesmo de realização do evento. Normalmente, quando conclui o evento, os anais já vão estar lá disponíveis no site. Logo depois, a página do artigo, página inicial e final. Nem todos os artigos de congresso são paginados. Se não for, não tem problema. Você vai pegar lá o PDF que você acessou e vai contar quantas páginas ele tem. Então, se ele tem 10 páginas, de 1 a 10. No caso de legislação, eu vou explicar aqui a forma mais fácil. Existem outras formas também. Se você consultar um compêndio de leis, um vade-mecum, ou se você consultar o Diário Oficial da União. Mas sejamos sinceros, hoje em dia ninguém vai consultar e sair atrás de uma lei que foi publicada há, sei lá, 10 anos atrás. Então, o que é que a gente faz? A gente pega o código da lei e joga no Google. E aí ele direciona a gente para uma página, normalmente da uma Câmara Municipal, o site do Planalto, que tem lá as leis, e a gente vai acessar um documento HTML, uma página HTML. E aí eu vou mostrar como é que fica. Você vai começar pela jurisdição, que é o local, como eu falei um pouco antes, jurisdição é sempre o local. Se for uma lei municipal, a cidade. Se for estadual, o estado. Se for nacional, o país. Depois dessa palavra, esse local, em letras maiúsculas, ponto. O número da lei, número, tal, do jeito que está lá, como você conhece, de tal data, com a data completinha. E essa parte aí é que vai ficar em destaque. Depois, você vai colocar do que trata a lei, que é o título, ou a justificativa, aquele textinho que fica ali alinhado à direita, que tem explicando do que trata a lei. Logo depois vem a cidade, onde ela foi publicada, 2 pontos, o órgão responsável pela publicação, e depois o ano. Aí, no exemplo, o ano está em colchetes, por quê? A lei é de 2006, do finalzinho de 2006, mas só foi publicada em 2007. Por isso que está em colchete, porque não se tem certeza do ano. Mas quando você mencionar, você vai ver lá a data que ela foi publicada. Disponível e você vai ter o link completo do acesso à lei lá em HTML. Não coloque só o início do site, ou, por exemplo, se fosse o Planalto, não coloca lá só planalto.gov.br, tem que ter o link completo da lei. Ponto, o acesso que é a data em que você acessou. E essa foi a 5ª parte das nossas videoaulas sobre citações e referências. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus colegas. Também não deixe de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!